mas eu sou doutor em teologia. Bispo Macedo, Deus, mais poderoso que Jesus Cristo. As famosas aventuras das fábulas e histórias do Bispo Macedo, contadas por seu empregado e bispo milionário, Bispo Macumbeiro. Há muitos anos atrás, contam os bispos mais antigos que o Bispo Macedo estava travando uma guerra com um demônio numa reunião. E esse demônio levou umas 2h30 para sair. Vinha um e a outro, vinha um e a outro. O Bispo Macedo mandava embora um, vinha outro, vinha um, vinha outro. Em dado momento, o Bispo Macedo falou assim: solta ele! Já estava escurecendo, era uma concentração ao ar livre. E o Bispo Macedo falou: solta ele. Andou na direção dele, aquele jeitinho do bispo, né? Quando chegou pertinho dele, disse assim: presta atenção. Eu já usei versículos, já joguei água, joguei óleo, nada, né, Tabela? Deixa de ser pela palavra, deixa de ser pelos versículos. Eu não vou usar o nome de Jesus agora, porque eu já usei bastante. Pela vida que eu tenho diante de Deus, diabo. Porque aqui só tem duas pessoas que me conhecem na intimidade. Nem a Esther sabe quem eu sou. Ele e você. Os dois sabem quem eu sou nos bastidores. Se eu sou só homem de Deus aqui e lá fora, eu apronto miséria. Pela vida que eu tenho diante de Deus, seu desgraçado, cai de joelhos o demônio, pum. E daí mesmo, bate em retirada e solta esse rapaz, o demônio. O bispo abriu a Bíblia, usou o versículo, jogou óleo, consagrou uma garrafinha com água, jogou água. Nada do capeta embora, o demônio batendo em todo mundo. Quando o Bispo Macedo apelou para a vida que tinha diante de Deus, o diabo teve que se render, porque ele sabe quem é quem, daquela porta para fora. O governo nega. Obreiros e membros juram que é verdade. Bispos e pastores fingem que acreditam. Bispos da cúpula IURD, familiares do Macedo e Macedo ficam ricos. Que Jesus Cristo, que nada é a santidade do Macedo, que vale no nome do Macedo. Vai expulsar demônios e vai curar enfermos. Está escrito na Bíblia do Macedo. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado. Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Estive lá dentro por mais de 20 anos. E durante 5 anos eu estive nessa instituição como pastor. E aqui no meu canal tenho divulgado, tenho colocado as falcatruas deste povo e como eles manipulam as pessoas, como é que eles fazem para enganá-las através de votos, através do dízimo, através das campanhas que fazem com que as pessoas fiquem esperando um milagre, que fazem elas vender casa, carro, apartamento, fazem elas vender tudo e até fazer empréstimo para que isso ou o milagre que eles dizem venha acontecer. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje eu vou colocar aqui no canal, vou colocar um áudio de um rapaz que ele deu o seu apartamento. E quantas pessoas eu conheço aqui perto mesmo, aqui de Criciúma, não sei se ela está de obreira ainda, mas provavelmente está, porque é totalmente bitolada, não se dá para falar da Universal para ela. Ela doou a sua casa. Tinha uma casa pequena, simples, humilde, mas era dela. E com as promessas que a Universal traz, aquilo que a Universal ela vem prometendo para as pessoas, elas se encantam, elas
ficam deslumbradas e querem alcançar coisas maravilhosas, coisas de outro mundo. E foi o caso dela. Foi o caso dela que, em uma igreja onde eu fui auxiliar, aqui em Criciúma, ela doou a sua casa e brigou com filhos, brigou com família por causa disso que ela fez. Eu não vou falar o nome dela aqui, mas conhecida, muito conhecida minha, e hoje não tem nem aonde morar. Mora de aluguel, vive num negócio aqui, num negócio ali, apronta para um e apronta para outro, porque também a mulherzinha é terrível. É terrível. As pessoas que vão na Universal, as pessoas que estão na Universal, elas não têm um estudo, algo que ela venha aprender o verdadeiro evangelho, para ver aquilo que realmente o Messias ele ensinou e aquilo que realmente ele quer. As pessoas hoje em dia são muito do olho por olho, dente por dente, e querem fazer o mal para outras pessoas. E dentro da Universal, eles não aprendem o verdadeiro evangelho. Esse rapaz doou também o apartamento, doou seu apartamento e ficou sem ter aonde morar, sofrendo, padecendo. E eu peço para você, se você também tem um relato, um testemunho, se você também passou dificuldade, se você foi orientado a fazer algo que talvez você nem pensava em fazer para agradar supostamente a Deus, então, e você não recebeu absolutamente nada, porque eu tenho certeza absoluta, por que a Fogueira Santa ela funciona para uma ou outra pessoa? Porque essas pessoas são ligadas muitas das vezes à Universal e eles mesmos contratam e fazem a pessoa ter alguma coisa para que elas venham dar testemunho. Como muitos testemunhos fajutos, testemunhos fraudulentos que a gente vê na internet aí, de pessoas que dão testemunho e devem até as cuecas, com o perdão da palavra. Então esse rapaz mandou esse áudio e eu vou colocar para vocês aqui. Esse áudio deve ter uns 5 minutos para mais, 5 minutos e meio, tá? E você vai ouvir esse áudio e você analise. Talvez você ainda frequenta esta instituição e até hoje não recebeu absolutamente nada. Até hoje você não aquilo que te prometeram, que supostamente está escrito nas Escrituras, está escrito no Evangelho, e você fez. Você doou casa, carro, você doou apartamento, salário, assim como esse rapaz fez. E não aconteceu absolutamente nada. E não vai acontecer, porque isso não é Evangelho. Isso não é Evangelho. Deixa eu colocar aqui pra gente ouvir. Vamos ouvir aqui, gente. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Eu queria passar aqui para você algumas informações aqui que eu tive dentro dessa IURD, liderada pelo, até então, Morcegão, Mãos de Tesoura. Eu passei horrores. Eu era evangelista, eu trabalhava, eu tinha que dar meu tudo, colocar o meu tudo. O que eles falavam, coloca o teu tudo. Depois disso tudo, aí vinha a última gota. E assim, como o senhor já sabe, assim, o pessoal já conhece, está abrindo os olhos. Aqui onde que eu ia na igreja, aqui na Sinimbu, Caxias do Sul, eu era pior do que escravo. Era de manhã à noite e eu tinha que trabalhar de motorista. Aí no meu intervalo eu ia para a igreja buscar, mas o que eu ia buscar teria que pagar. E pagar muito caro, pagar um preço. Eu perdi mais de 50, 60 mil reais com campanhas, com Fogueira Santa, de vender tudo que tem dentro de casa e colocar no altar, de vender o apartamento. Tudo bem que ainda estava pagando, mas o pastor falava, o regional, rapaz, você vai colocar o teu tudo e vai ficar na dependência de Deus, até a cama de dormir, colchão, geladeira, e por último de tudo coloquei o apartamento que estava pagando.
pagando e fiquei na rua de favor, dependendo de aluguel. Eu tenho nojo e nunca mudou em nada, porque o Espírito Santo não é dinheiro. Eu estou muito triste e revoltado, Marcelo, que o senhor não faz ideia. Eu tenho nojo dessa cúpula liderada pelo bispo Macedo e a corja dele. Eu passei horrores com a minha família, eles me criticam, eles falam que eu deixei a família porque eu queria ser pastor, eu queria ser iburde, mais de 13 anos nessa situação, e hoje eu acordei, vim à Fogueira Santa, propósito, a fé de Abraão, e assim vai. Aí termina uma campanha, começa outra. Marcelo, olha assim, ó, muitas das vezes eu deixei de pagar a pensão da minha filha, que até então hoje ela tem 14 anos, e quando chegava essas malditas Fogueira Santa, eu deixava de pagar luz, água, aluguel, no momento que eu fui pagar aluguel, e o principal, a pensão da minha filha, que eles me julgam até hoje, porque para colocar tudo no altar, até a última gota, pegava meu salário, pegava meu 10º, e assim ia, tudo pro altar da IURD. O pior de tudo, eu fico me pensando, me privava das minhas coisas, das minhas contas e a pensão da minha filha. O que eu ganhava de 2.600 por mês, mais da metade era na igreja, com propósito, com dízimos, com campanhas, com ajudar a buscar o povo, levar o povo, era o que eu fazia. Meu carro era sempre com 7, 8 pessoas dentro, buscar aquelas senhorinhas, aquelas vozinhas nos bairros. Olha, eu sei o que eu passei. Aí, nos bastidores, tinha que ajudar na madrugada de sábado para domingo, para a reunião principal, né? Colar lá 1.500, 2.000 envelopes. Que horror aquilo! E era dia e noite isso. E ainda dizia, quando eles colocavam a gente assistir os vídeos com o bispo Renato e também com o Sérgio Correia, para não revelar a nudez da igreja. Eles falavam para nós, para os iburde, para os obreiros, para os auxiliares, né? Para quê? Para que o povo não viesse abrir os olhos do que é feito lá atrás dos bastidores. Propósito, a garrafinha com água, propósito da rosa, propósito de tudo. O senhor sabe como é que é. E aí, desculpa, assim, eu não consigo nem lembrar quando eu passo na frente de uma IURD, que tem vários, em tudo que é lugar, eu fico me lembrando. Aí eu briguei com minha mãe, com meu pai, ao ponto de eles dizem família, domingo da família. Não tem família coisa nenhuma. É só dinheiro. Fui ao Templo de Salomão, cheguei a ficar sem passagem para voltar. Aí vem aquele bode branco lá, o Clodomir Santos, dá um envelope da Fogueira Santa e manda pegar tudo que tu tem. Tudo. E era voto acima de 200, 100 mil, 150, até chegar em 10 mil reais. E falando que quem estava no templo teria condições. E eu sem nem a passagem para voltar para o Rio Grande do Sul, para Caxias do Sul. E quando eu ajudava, quando eu servia para buscar o povo, para levar o povo na principal, que era a reunião das 8 da manhã lá, aí eu tinha valor, mas valor só naquele momento. Eu fui taxado como louco, como anjo caído, como rebelde, como você tá mal, você tá caído, rapaz, você perdeu o foco. Eu não vou nem comentar esse áudio. Eu acho que está muito claro, está muito explicado o ponto que uma pessoa chega dentro da instituição. O que eles fazem a pessoa fazer para receber a dita bênção. O que eles fazem a pessoa passar para receber a promessa que eles dizem que Jesus prometeu. Eles falam algo que Jesus nunca falou. Eles prometem algo que Jesus nunca prometeu. Jesus lhe disse que o amor ao dinheiro
é o princípio de todos os males. Mas nós não temos amor ao dinheiro, é o que eles vão falar. Nós queremos para almas, só se for para a alma da família deles, só se for para a alma deles, para que a alma deles viva bem aqui na terra. Porque eles têm gastado com luxo, eles têm usado o dinheiro na compra de avião, na compra de apartamentos milionários. É só você pesquisar. Então, se você ainda está dentro desta instituição e continua fazendo o que esse rapaz fez, você dá o seu carro, dá a sua casa, pare um pouquinho, faça como o lobo-guará, faça como o lobo-guará sempre te ensina. Use a massa cinzenta. Pense. Já aconteceu alguma coisa na tua vida? Ah, eu já consegui um emprego. Ah, eu morava na rua, hoje eu moro de aluguel. Não vai acontecer absolutamente nada, porque Jesus nunca te prometeu, e nunca prometeu, e nunca ordenou ninguém a prometer nada em nome dele. Então, se você gostou desse vídeo, envie para o máximo de pessoas que você conhecer, que você puder. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque os outros canais estão sendo atacados pela instituição. Então, nosso ponto de contato neste momento é aqui. Caso volte o outro canal, nós estaremos sim postando mais conteúdos também no outro canal. Forte abraço e lembre-se, Jesus te deu uma cabeça para você pensar. Ele te deu uma cabeça para você estar raciocinando. Não é nada contra você, obreiro, membro, não é nada contra você, evangelista, muito pelo contrário. Estamos aqui, estamos gastando a nossa saliva, como se fala no ditado, gastando o nosso latim para mostrar para você que existe vida fora da Universal. E o que eles querem que você seja simplesmente um escravo e venha financiá-los. Venha cada dia financiar o luxo desses safados. Um forte abraço e até o próximo vídeo.